Olá pessoal, espero que estejam todos bem, todos muito animados. O tema da aula de hoje é Sistema Reprodutor Feminino. O objetivo dessa aula é descrever os componentes anatômicos gerais do sistema reprodutor feminino, descrever a oogênese, entender o ciclo sexual feminino e esquematizar o eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo, que é o ovário. As principais estruturas externas estão situadas na zona inferior do abdômen, entre ambas as coxas. Os componentes: monte do púbis, essa elevação de tecido adiposo recoberta por pele e pelos púbicos espessos que protege a síntese púbica. A partir do monte do púbis, duas pregas longitudinais de pele, que são os lábios maiores do pudendo, se estendem inferior e posteriormente, são recobertos por pelos púbicos e contêm tecido adiposo, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Medialmente aos lábios maiores, tem-se os lábios menores do pudendo, duas pregas também. Eles não apresentam pelos e gordura e possuem poucas glândulas sudoríparas, mas muitas sebáceas. O clítoris possui a função na excitação sexual feminina, uma pequena massa cilíndrica composta de dois pequenos corpos eréteis, que são os corpos cavernosos e numerosos nervos e vasos sanguíneos. A região entre os lábios menores é o vestíbulo. Dentro do vestíbulo encontra-se o ósteo da vagina e o ósteo externo da uretra. O ósteo da vagina é a abertura da vagina para o exterior e ocupa a maior parte do vestíbulo. E o ósteo externo da uretra é a abertura da uretra para o exterior. As estruturas internas são os ovários, glândulas pares, esbranquiçada, se assemelham a amêndoas sem casca. São as gônadas femininas, produzem os gametas e os hormônios femininos. As tubas uterinas se estendem lateralmente a partir do útero e fornecem uma via para os espermatozoides chegar ao óosto. O útero, esse órgão, então, em formato de uma pera invertida, é o local onde ocorre a implantação do ovo fertilizado, o desenvolvimento do feto durante a gravidez e trabalho de parto. E a vagina é esse canal fibromuscular longo e tubular, é o receptáculo para o pênis durante a relação sexual, é o local de saída para o fluxo menstrual e também a via de passagem para o parto. O período reprodutor feminino ele é muito mais complexo que o masculino e observa-se dois eventos principais, que é justamente a preparação do corpo para a gravidez e a gravidez propriamente dita. Então, a fase reprodutiva da mulher, ela é chamada de menacme. A menacme, ela inicia a partir da menarca, que é a primeira menstruação, ocorre na puberdade. E a menacme finaliza na menopausa, que é quando o ciclo reprodutor feminino se encerra, diferente do que a gente observa também nos homens. Então, durante esse período de menacme, ciclicamente o corpo da mulher vai sendo preparado para a gravidez. Se ocorrer a fertilização, esse ciclo é interrompido e ocorre a gestação propriamente dita. Se não ocorrer a gestação, a gravidez, novo ciclo acontece. Durante os seus anos férteis, as mulheres não grávidas normalmente apresentam alterações cíclicas no útero e nos ovários. Cada ciclo leva cerca de 1 mês e envolve tanto a oogênese quanto a preparação do útero para receber um ovo fertilizado. Os principais eventos são controlados pelos hormônios secretados pelo hipotálamo, adenohipófise,
e ovários. Se não ocorrer fertilização, os hormônios ovarianos diminuem, provocando a degeneração do extrato funcional do endométrio e tem início a um novo ciclo. Embora se observe passos idênticos de replicação cromossômica e de divisão durante a produção dos gametas nos dois sexos, a oogênese é muito diferente da espermatogênese em vários aspectos. Vamos ver então como é esse processo de oogênese. Inicialmente, as células germinativas, que são células diploides, são células não diferenciadas, elas sofrem divisão mitótica e originam em torno de 7 milhões de células chamadas de oogônias. A proliferação, em torno do 5º mês de gestação, essa proliferação mitótica, ela finaliza e aí essas células, elas vão iniciar um processo de divisão meiótica, mas a divisão fica parada, não finaliza a divisão meiótica. Forma-se então os oócitos primários. Os oócitos primários, que são células ainda diploide, permanecem nesse estado de parada meiótica por anos, até que sejam preparados para ovulação. Essas células, elas são circundadas por tecido conjuntivo e são chamadas, constituem um folículo. Aqueles oócitos que não são incorporados aos folículos, eles sofrem autodestruição por apoptose. Então, lá no nascimento, apenas cerca de 2 milhões de folículos permanecem, contendo lá o oócito primário, que está em parada de divisão meiótica, a primeira divisão meiótica. A partir da puberdade até a menopausa, uma porção de folículos será desenvolvido em folículos mais avançados, de maneira cíclica. Os mecanismos que determinam quais folículos da reserva serão desenvolvidos em cada ciclo é desconhecido. O desenvolvimento de um folículo é caracterizado pelo crescimento do oócito primário e pela expansão e diferenciação das camadas celulares circundantes. O oócito aumenta cerca de 1000 vezes e esse aumento ele é causado por um acúmulo de materiais citoplasmáticos que serão necessários ao embrião inicial. Imediatamente antes da ovulação, o oócito primário, cujo núcleo esteve em parada meiótica por anos, completa a sua primeira divisão meiótica. Essa divisão produz 2 células filhas, cada uma recebendo um conjunto haploide de cromossomos duplos. Origina então uma célula que contém quase todo o citoplasma, e essa célula é que vai se transformar em óvulo, é chamada de oócito secundário. A outra célula filha, que contém uma pequena porção do citoplasma, é chamada de corpo polar. O corpo polar, ele tende ou sofrer um processo de atresia, ou ele vai continuar esse processo de divisão meiótica. Esse oócito secundário, ele então vai ser liberado na ovulação e a entrada do espermatozoide no oócito secundário é necessária para desencadear a segunda divisão meiótica. Então, aqueles oócitos secundários que não foram fertilizados nunca completam a sua divisão final. Durante essa divisão final, metade do conjunto de cromossomos, juntamente com uma fina camada de citoplasma, são expelidos como segundo corpo polar. A outra metade, que são o conjunto de 23 cromossomos, permanece no que é conhecido como óvulo maduro, o óvulo fertilizado. Óvulo fertilizado a partir do momento em que esses 23 cromossomos maternos se unem aos 23 cromossomos paternos derivados do espermatozoide penetrante. E aí sim completa o processo de fertilização.
Como parte do ciclo reprodutivo feminino, vamos entender agora o ciclo ovariano, que são as alterações que ocorrem lá no ovário. Lembrando que essas alterações ocorrem de forma concomitante com as alterações que ocorrem no útero. Porém, para ficar mais didático, nós vamos estudá-las aqui de forma separada. Então, o ciclo ovariano, ele é dividido didaticamente em 3 fases: a fase folicular, a ovulação propriamente dita e a fase lútea. A fase folicular nada mais ocorre de maneira geral na primeira metade do ciclo e é a diferenciação do folículo, o amadurecimento do folículo até que ele esteja pronto para liberar o oosto secundário, no que chamamos de ovulação. Após esse processo de ovulação, forma-se o corpo lúteo, e o corpo lúteo é uma estrutura endócrina produtora de hormônios que prepara o trato reprodutor feminino para a gravidez, se ocorrer a fertilização. Se não ocorrer a fertilização, esse corpo lúteo ele se degenera e forma uma cicatriz esbranquiçada chamada de corpo albicans. Então, considerando um ciclo feminino de 28 dias, a metade desse ciclo, que é o 14º dia, seria o dia da ovulação, e o início desse ciclo, até previamente à ovulação, determina a fase folicular. Na fase folicular, ocorrem alterações celulares e secretoras dessa estrutura, o folículo, que vai determinar com a formação do folículo maduro, e o folículo maduro ele ficará pronto para ovular o oosto. Então, observa-se inicialmente um folículo primordial, o qual contém apenas uma camada de células foliculares, são células planas e alongadas, que são as células foliculares. Essas células elas começam a passar por diferenciação e observa que as células elas deixam de ser alongadas e tornam-se células cúbicas, e não se tem mais uma única camada de células, mas sim várias camadas. Essas células elas passam a ser chamadas de células granulosas, que caracteriza o folículo primário. Além disso, no folículo primário, observa-se também a formação de uma camada de glicoproteína clara chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida ela nada mais é do que uma crosta espessa semelhante a um gel que vai cobrir o oosto e separa-o das células granulosas. Ela funciona como uma espécie de barreira para que apenas os nutrientes necessários cheguem ao oosto. Contínuas alterações celulares permanecem acontecendo, com o amadurecimento desse folículo primário, que vai culminar com o desenvolvimento do folículo secundário, que ele é caracterizado pelo início da formação dessa cavidade chamada de antro, que é uma cavidade que vai ficar cheia de líquido. Então, ele é chamado de folículo secundário ou folículo pré-antral. Além disso, observa-se nesse folículo secundário a diferenciação de células do estroma, formando uma camada de células chamada de teca. Tem-se a teca interna, que é uma camada muito vascularizada de células cúbicas e secretoras de hormônio, e a teca externa, que é uma camada de células estromais e fibras de colágeno. Durante essa fase de crescimento, de desenvolvimento, ocorre uma atividade muito grande de síntese no interior do osso, com a finalidade de armazenar em seu citoplasma os nutrientes que serão necessários durante a maturação subsequente. Nesse estágio de folículo pré-antral, ocorre um evento que acredita-se ser crucial para o desenvolvimento folicular subsequente. As células foliculares elas vão adquirir receptores para hormônios. Então, a célula granulosa desenvolve receptores de estrogênio e de FSH, e as células da teca interna expressam receptores para o LH. Então, a cada ciclo
cerca de 15 a 20 folículos, eles têm início juntamente ao processo de amadurecimento folicular. Mas aquele folículo que expressa os receptores para o FSH e LH acaba tendo a continuação até atingir o desenvolvimento completo, né? Até formar o folículo maduro. Aqueles folículos que não expressaram os receptores hormonais, então, eles vão passar por um processo de atresia, né? Eles degeneram e morrem. O que se observa assim, agora, então, que é o estágio antral de desenvolvimento, né? As camadas da célula granulosa e da teca continuam aumentando de espessura. As células da granulosa também começam a secretar líquido folicular em torno do ósito, formando esse antro. O ósito ele fica circundado por algumas células da granulosa e ele fica praticamente suspenso nesse líquido folicular e permanece fixo à camada principal de células por um pedúnculo. O folículo antral, quando ele está totalmente desenvolvido, ele é chamado de folículo de Greff. Então, vamos acompanhar esse esquema para a gente entender melhor. As células granulosa expressam receptor para FSH e estrogênio, e as células teca expressam receptor para o LH. Sobre a influência do LH hipofisário, as células teca internas sintetizam e secretam andrógenos e produzem pequenas quantidades de estrogênio. As células da granulosa que têm os receptores de FSH, eles convertem os androgênios em estrogênios. Isso acontece porque essa ligação do FSH ao receptor é capaz de expressar a enzima aromatase. E é a enzima aromatase que converte esse androgênio em estrogênio. Então, o LH se liga ao receptor na célula da teca e converte colesterol em androgênio. Um androgênio que é lipossolúvel, ele migra facilmente para a camada de células vizinha, que é granulosa, e lá na granulosa, a partir da ação da enzima aromatase, ele é convertido em estrogênio. Como a célula granulosa ela também expressa receptor para estrogênio, então esse estrogênio produzido se liga aos seus receptores e estimula a proliferação de mais células granulosas que são sensíveis, né, ao estrogênio. Isso, consequentemente, leva ao aumento do número de células granulosas disponíveis para converter androgênios em estrogênios, e esse mecanismo interno de potencialização resulta no aumento significativo dos níveis de estrogênio durante toda essa fase antral. Então, durante os últimos 2-3 dias desse estágio folicular, ocorre uma rápida elevação nos níveis de estrogênio. Então, observe que o estrogênio produzido, ele tanto vai ter uma ação sistêmica, né, porque ele vai ser lançado na corrente sanguínea e vai ter todos os efeitos do estrogênio sobre o corpo da mulher, né, principalmente as características sexuais secundárias, e ele vai ter uma ação no próprio folículo que contribui para a formação do antro, para tornar esse folículo o folículo maduro. À medida que o folículo ele se aproxima do final da sua fase antral de desenvolvimento, dois eventos eles coincidem para que o processo prossiga. Um dos eventos é a aquisição de receptores de LH nas células da granulosa e, com isso, a acentuada elevação dos níveis circulante desse hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Então, o que a gente observa aqui nessa fase folicular? Nessa fase folicular, né, ela ocorre justamente devido ao ambiente endócrino a partir da puberdade, quando o hipotálamo começa a produzir hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio estimula as células específicas na adenipófise a produzir dois outros hormônios, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante tem receptores expressos na célula teca e, quando ocorre essa ligação ao seu receptor, estimula a célula teca a converter colesterol em androgênio.
Esse androgênio, ele migra até a célula granulosa que expressa receptor tanto de FSH quanto de estrogênio. Esse receptor se liga, esse hormônio se liga ao seu receptor, produz a enzima aromatase, que converte um androgênio em estrogênio. Esse estrogênio produzido, ele vai ter uma ação tanto sistêmica, quanto ele vai se ligar ao próprio receptor que está na célula granulosa. E esse processo acaba atuando de uma forma de retroalimentação positiva, no qual estimula a maior produção de célula granulosa e os níveis crescentes de produção de estrogênio. Esses níveis crescentes de produção de estrogênio levam a uma retroalimentação negativa, tanto para o hipotálamo parar de produzir GNRH, quanto para a hipófise parar de produzir os hormônios hipofisários. Contudo, apenas o estrogênio ele não é capaz de parar totalmente a produção do LH. Uma quantidade mínima de LH continua sendo liberada. Uma quantidade tônica de LH continua sendo liberada. Então, se o LH continua sendo liberado, significa que o colesterol continua sendo convertido em androgênio. Outra coisa importante que ocorre é que ainda nessa fase pré-antral, quando aquele folículo que expressou primeiro os receptores para FSH e LH e determinou que todos os outros sofressem atresia, isso acontece também porque o folículo secreta um hormônio chamado de inibina. A inibina ela vai ter uma ação específica de retroalimentação negativa sobre o FSH. Para de produzir FSH para que não ocorra estímulo de novos folículos, para que novos folículos eles não passem pelo processo de amadurecimento, né? Já que a cada ciclo apenas um folículo vai se tornar maduro. Então, a ação dessa inibina é responsável por esse declínio do nível plasmático de FSH, ao contrário do que se observa no nível de LH, que tende a aumentar, níveis crescentes. O folículo maduro expandido, ele fica saliente na superfície ovariana, criando uma área fina que se rompe para liberar o oócito. A ruptura ela é facilitada pela liberação de enzimas que digere o tecido conjuntivo da parede. É importante lembrar que antes da ovulação o oócito completa a meiose 1 e é liberado então o oócito secundário, ainda circundado pela zona pelúcida e coroa radiada. Ele é rompido junto com líquido para a cavidade abdominal e logo é recolhido pela tuba, onde a fertilização pode ou não ocorrer. Vamos entender então o que é que ocorre hormonalmente que determina a ovulação. Para que ocorra a ovulação é necessário que ocorra um pico de produção do hormônio luteinizante, o LH. Vamos entender aqui a partir desse esquema do eixo hipotálamo, hipófise, ovário. A situação é de um folículo maduro produzindo estrogênio. A gente viu nos slides anteriores uma quantidade crescente de estrogênio gera uma resposta típica de retroalimentação negativa no hipotálamo e na hipófise. Só que essa resposta ela não é total, porque só quem para completamente a produção hipofisária é os dois hormônios juntos, estrogênio e progesterona. Só o estrogênio, ele não para total. Então, tem uma concentração de LH mínima sendo produzida que determina essa produção máxima de estrogênio. Os altos níveis de estrogênio geram uma resposta de retroalimentação positiva. Então, o hipotálamo volta a produzir GNRH, que estimula a hipófise a produzir novamente LH e FSH. Não se observa um aumento de FSH porque o folículo segue produzindo inibina, que inibe especificamente o FSH. O LH, então, aumenta a concentração, o que leva ao pico de produção de LH e culmina com a ovulação.
A última fase do ciclo ovariano, na segunda metade do ciclo, é a fase lútea. A fase lútea ocorre após o rompimento do folículo. As células foliculares passam por um processo de luteinização. Elas aumentam de tamanho, são convertidas em um tecido produtor de hormônios esteroides, tornam-se altamente vascularizadas, né, até para alcançar a sua função de secretar no sangue quantidades abundantes tanto de progesterona quanto de estrogênio. Então, observa-se uma interrupção da síntese de estrogênio à medida que forma-se o corpo lúteo, reinicia a meiose 2 no óvulo em desenvolvimento, né? Observa-se também a produção de prostaglandinas, que contribui para esse processo de ruptura e ovulação, e a diferenciação das células foliculares em células luteais. O LH ele mantém o corpo lúteo e estimula a secreção contínua tanto de progesterona quanto de estrogênio. O que a gente observa aqui, então, o corpo lúteo produzindo progesterona e estrogênio, e agora, na presença desses dois hormônios, o feedback típico negativo acontece, né? O hipotálamo para de produzir gonadotrofina e a hipófise, ela também é retroalimentada negativamente. Se não ocorrer fertilização, o corpo lúteo ele vai se degenerar, formando uma cicatriz esbranquiçada não produtora de hormônios, que é o corpo albicans. Então, a falta desses dois hormônios ativa novamente o eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo e um novo ciclo folicular tem início. Assim, os hormônios produzidos durante todo esse processo, que são estrogênio e progesterona, eles terão efeitos fisiológicos, tanto local quanto sistêmico. E essa ação vai ser observada em diferentes órgãos e sistemas do corpo feminino. Então, atuam no encéfalo, né, a partir estimulando a libido feminina e regulando o hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, controlando a liberação desse hormônio, né, ativando o eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo. Eles têm um efeito de prevenir a formação de placas ateroscleróticas, já que o estrogênio ele tem uma ação onde ele desenha um perfil lipídico onde as mulheres produzem mais HDL e menos LDL. Os dois hormônios juntos, estrogênio e progesterona, eles têm ação na regulação do eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo. O estrogênio, principalmente, tem uma ação importante no crescimento ósseo e parada do crescimento. Tanto é que as mulheres, quando entram na menopausa e ocorre a parada de produção do estrogênio, elas têm um alto índice de desenvolver osteoporose. Esses hormônios terão ação também nos ovários, no útero e na vagina, no processo de maturação desses órgãos para a reprodução. Ele altera também a secreção vaginal, liberando um líquido mais mucoso, que é importante para lubrificar o canal vaginal no processo de cópula. Ele estimula o crescimento da mucosa uterina para que ocorra o processo de implantação do ovo fertilizado. E também esses hormônios estão relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento das mamas. Especificamente, o estrogênio ele tem uma ação muito importante na proliferação celular. Isso observa-se no endométrio quando ele é descamado, né, pelo processo de menstruação. O estrogênio repeliza o endométrio funcional. Está relacionado ao crescimento dos tecidos e órgãos sexuais, como eu falei no slide passado, ovário, tuba, útero e vagina. Ele tem uma ação específica no epitélio vaginal, que transforma o epitélio infantil, que é cuboide, no epitélio após a puberdade, um epitélio estratificado.
já que a vagina é um órgão oco que vai receber o pênis e o atrito pode causar lacerações no tecido, então por isso ocorre essa estratificação do tecido. Ele tem ação no esqueleto, né? Como eu falei, ele estimula tanto o crescimento ósseo quanto, paradoxalmente, a parada de crescimento, já que o estrogênio tem uma ação muito importante no processo de fechamento das placas epifisárias. Tem uma ação importante no metabolismo corporal e depósito de gordura, né? Então, observa-se o perfil lipídico, como eu falei, aumento de HDL e diminuição de LDL, e observa-se também o depósito de gordura característico do formato do corpo feminino, onde há um acúmulo principalmente nessa região do quadril e das coxas, né? Já para preparar para a gravidez. Além disso, diminui a concentração sanguínea de colesterol. Já a progesterona é um hormônio que ele vai ser secretado principalmente na segunda fase do ciclo reprodutivo feminino, que é a fase lútea. Como o nome diz, progesterona é o hormônio progestação, prepara o corpo da mulher para a gestação. Então, ele tem ações importantes, na qual ele leva a alterações secretórias no útero, né? Aumenta a inclusão de lipídios e glicogênio para nutrir o embrião implantado e a natureza secretora da mama. Então, agora vamos entender a segunda parte, né, do ciclo sexual feminino, que envolve o ciclo endometrial, que são as alterações que ocorrem lá no útero, né? O útero é esse órgão muscular oco em formato de pera invertida. Ele é dividido histologicamente em 3 camadas, de dentro para fora: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Fazendo um corte aqui, um aumento do endométrio, observa-se que ele é dividido em 2 camadas, o endométrio basal e o endométrio funcional. É essa camada de endométrio funcional que, quando ocorre a menstruação, quando não há fertilização do óvulo secundário, ele é descamado. E aí o estrogênio se encarrega de reptilizar o endométrio basal. O ciclo uterino, como eu falei, são ações que ocorrem de maneiras conjunta com as ações ovarianas, né? A gente está vendo aqui separado, mas ocorre de forma concomitante. E ele é também dividido em 3 etapas: a fase proliferativa, a fase secretora e a menstruação. Clinicamente, a menstruação é dita como o dia 0 do ciclo uterino. A fase proliferativa é uma fase onde ocorre a proliferação do endométrio basal, que foi descamado após a menstruação. O endométrio funcional foi descamado, ficou o endométrio basal, e ocorre aí agora a proliferação desse endométrio basal, uma reptilização que ocorre em torno de 4 a 7 dias, e observa-se um aumento da espessura do endométrio, onde ocorre a reptilização por células estromais, aparecimento das glândulas endometriais e os vasos sanguíneos. Essa fase proliferativa, ela ocorre na primeira metade do ciclo reprodutivo feminino, que é uma metade, que é um período em que a produção de estrogênio está aumentando, né? E o estrogênio ele tem essa ação de reptilização no endométrio. A outra etapa do ciclo uterino é a fase secretora, é uma fase chamada de fase progestacional, porque há uma maior produção de progesterona, né? Essa fase ela ocorre na segunda metade do ciclo reprodutivo feminino, ocorre após a ovulação, quando o corpo lúteo está lá produzindo os 2 hormônios, estrogênio, mas principalmente a progesterona. O que se observa no endométrio é um inchaço e desenvolvimento secretório acentuados. Observe aqui as glândulas, né? Aumenta-se a tortuosidade dessas glândulas justamente para aumentar
a superfície de contato, observa-se também a tortuosidade dos vasos sanguíneos, então esse tecido fica extremamente vascularizado, né, já que ele está se preparando para receber o ósseo fertilizado. Nessas glândulas ocorre o depósito de lipídios e de glicogênio, que será o nutriente a ser fornecido ao óvulo implantado. A outra fase, que é a menstruação, que, como eu disse no início, clinicamente é chamada de dia zero do ciclo uterino, né? A menstruação ela ocorre quando não há fertilização do óvulo secundário. Não havendo essa fertilização do óvulo, o corpo lúteo ele involui. O corpo lúteo era a estrutura endócrina que estava mantendo o endométrio, então diminui a produção dos hormônios ovarianos, que são o estrogênio e progesterona, e como não tem esses hormônios para manter o endométrio, ocorre essa descamação, que é a menstruação. Pronto, gente, então a gente finaliza o estudo do ciclo ovariano e do ciclo endometrial. Observe que são alterações que ocorrem de forma concomitante, são alterações que ocorrem a partir da alteração de produção de hormônios e são extremamente reguladas pelo eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, o hormônio liberador de gonadotrofina estimula a hipófise a produzir o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios serão importantes para o amadurecimento do folículo. Nessa fase inicial de amadurecimento do folículo, observa-se um aumento crescente da produção de estrogênio a partir desse folículo produtor, secretor de estrogênio. No útero, o estrogênio tem uma ação muito importante no processo de revitalizar a camada funcional do endométrio. À medida que ocorre o pico de produção do LH, isso culmina com a ovulação, que é a liberação do óvulo de dentro da estrutura folicular, e essa estrutura folicular ela vai passar por um processo de luteinização, formando o corpo lúteo. O corpo lúteo é uma estrutura endócrina que produz tanto progesterona quanto estrogênio. Observe que muito mais progesterona do que estrogênio. Então, na segunda parte do ciclo ovariano, há o predomínio da progesterona. A progesterona terá uma ação importante no endométrio, onde ela aumenta a tortuosidade das glândulas e dos vasos sanguíneos e ela mantém esse endométrio ativo. Se não ocorrer a fertilização, o corpo lúteo ele vai se degenerar, formando uma cicatriz esbranquiçada, que é o corpo albicans. Como a estrutura que estava produzindo o hormônio, ela foi degenerada, a concentração de hormônios imediatamente cai, e esses hormônios que estavam mantendo o endométrio, então, acarreta na descamação do endométrio, que é o que determina a menstruação. A partir da menstruação, um novo ciclo tem início. Espero então, gente, contribuir com o aprendizado de vocês nesse assunto. Eu deixo aqui 3 referências de livros de fisiologia para maior aprofundamento do tema: Fisiologia de Margarida Aires, Fisiologia de Bernie Levy e o livro de Fisiologia de Guyton e Hall. Qualquer dúvida que permaneça, eu estou à disposição de vocês a partir do meu e-mail, só enviar a pergunta. Obrigada!